Bem, gente, o, o tema de hoje, eu não vim aqui para falar nada para vocês. Eu vim aqui conversar com vocês, porque a nossa conversa. Por que falar de indulgência? Qual o motivo para a gente falar sobre indulgência? Primeiro, porque a reencarnação tem como objetivo primordial a evolução da alma. Ora, a evolução da alma, ela só acontece na Terra em convivência com demais pessoas. Pois no isolamento, nós não evoluímos. A convivência com outras pessoas, nós sabemos que é difícil. É fácil, mas também é difícil. E naqueles momentos em que ela se torna difícil, parece que nós aumentamos ainda mais essa dificuldade, porque me parece assim algo misterioso que nós gostamos de acentuar as dificuldades. E como nós gastamos o nosso tempo ocupando ele presos nessas dificuldades, nós acabamos esquecendo as coisas boas, as facilidades e as qualidades que nós as temos em número muito maior. Então, por essa razão, nós vamos falar de indulgência. Porque as engrenagens, que são as pessoas, que somos nós, cada um de nós é uma engrenagem divina, agindo em contato com outra, as engrenagens precisam de óleo lubrificante. Ora, sem óleo, existe o atrito. E a engrenagem com atrito, o motor morre. Não funciona mesmo. Qual é esse óleo? É a indulgência. É um dos lubrificantes que as engrenagens precisam para que não haja atrito entre elas. Então, por isso, nós vamos nos socorrer do Evangelho, o Espírito Protetor José, que vai trazer um socorro para nós nesse estudo que nós vamos fazer, uma análise bem suave e bem despretensiosa sobre a indulgência, e também Emmanuel. Outra característica que é muito importante destacar nesse nosso estudo, nessa nossa pesquisa, é que o Espiritismo tem um caráter heurístico. O que significa heurístico? Nós sabemos o que significa, mas para aqueles de nós que não temos a informação, significa descobertas novas, que vêm através de pesquisas. E o Espiritismo tem esse caráter heurístico porque ele nos conduz sempre a novas descobertas na nossa vida. Todo mundo sabe que antes do Espiritismo a nossa vida se conduzia de uma certa forma. Depois do Espiritismo ela passou a se conduzir de forma diferente. Por quê? Porque eu fui descobrindo coisas novas e maravilhosas. O Espiritismo não nos leva a descobertas horríveis. Lógico que ele nos conduz para dentro de nós mesmos, para que nós possamos tratar das sombras que cada um de nós sabemos que temos. Mas isso não se constitui em algo horrível que deva fazer com que eu fique paralisado sem ação. De maneira nenhuma. Antes disso, somos todos filhos de Deus, com o dever de retornar a Deus, ao Pai. Então, como nós saímos das mãos do Pai pelo sopro divino criador, simples e ignorantes, a nossa tarefa é andar nessa trajetória em aprendizado. Nós somos seres em construção, não somos seres prontos. Nós somos seres em construção.
Então, esse caráter heurístico é que conduz cada pessoa que fez a opção pelo Espiritismo, que é o nosso caso, a entrar para dentro de nós mesmos e descobrir o que nós podemos melhorar na nossa vida. Porque esta é a pergunta que cada um de nós sempre se fez. Em algum momento a gente vai fazer. Então vamos ver o que o Espírito Protetor José nos diz lá no Evangelho. Eu estou com o Evangelho aqui. No capítulo 10, item 16. Ele começa dizendo o seguinte: Espíritas, vírgula, queremos falar-vos hoje da indulgência. Por que ele começa com a palavra espíritas? Uma mensagem que foi transmitida em 1863. Por que ele começa a mensagem com a palavra espíritas? Qual a razão disso? Provavelmente, lógico, ele estava se referindo ao grupo espiritista que Allan Kardec formou na sociedade parisiense. Mas essa mensagem não é plenamente atual para 2021? Talvez o espírito do irmão José, que é um espírito protetor, que tem a sua elevação, não estivesse pensando nos séculos vindouros? Provavelmente sim. Porque nós, os espíritas, precisamos urgentemente da indulgência. E não é sem razão que ele inicia a mensagem se dirigindo especificamente aos espíritas, a nós espíritas. Porque todo o agrupamento é de aprendizado. E cada um de nós é uma engrenagem nesse agrupamento. E nós sabemos que o movimento espírita tem suas falhas nos relacionamentos entre as pessoas. Aquelas vaidades que em uma determinada pessoa é maior, em outra pessoa ela já nem existe. Mas tudo isso acontece porque nós andamos bem esquecidos da indulgência, que é aquele sentimento fraternal, como o José diz aqui, doce e fraternal. Ora, é uma reflexão. A indulgência é uma reflexão. Uma reflexão que a pessoa se utiliza para analisar como é que ela processa dentro dela mesma as impressões que ela tem das fissuras íntimas da outra pessoa. Isto é a indulgência. Seria aquele olhar gentil, suave, sobre as falhas íntimas da outra pessoa. Isto me conduz a uma vida de felicidade, de maior leveza. As células físicas agradecem, porque como nós já estamos no Espiritismo há bastante tempo, nós também já sabemos de bastante tempo que o meu comando mental, o meu comportamento psicológico, psíquico-emocional, ele tem ação direta sobre as células do meu corpo. Então, o campo racional me diz o seguinte, o bom senso também, que se eu usar de pensamentos ruins e alimentá-los, as minhas células recebem essa transmissão de pensamento e obedecem ao meu pensamento. Como é que uma célula do corpo físico reage
quando ela recebe ordens de pensamentos ruins, nocivos, de maledicência e de falar mal das outras pessoas. Como é que ela reage? Ela reage me devolvendo doença, mal-estar, palpitações e todo tipo de negatividade que me mete em encrencas com os outros. É assim que uma célula física reage dentro do meu corpo. Outro lado agora, como é que as células reagem quando elas recebem o comando do bem, do amor, da suavidade e da indulgência, esse olhar doce e fraternal que o Espírito José está propondo. Ela reage com saúde, bem-estar, é isso que ela me devolve às minhas células. Nada de palpitações no coração, a corrente sanguínea flui naturalmente. E se eu auxiliar isto com a respiração suavizada, então a minha vida será totalmente diferente para melhor do que tem sido até agora. Vamos seguir? Diz o Espírito José: queremos vos falar hoje, espíritas, da indulgência, esse sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Agora o Espírito José já saiu da limitação só dos espíritas e tornou universal a mensagem da indulgência. Porque ele diz aqui, esse sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar. Todo homem. Então agora ele já saiu do círculo restrito dos espíritas e se dirigiu à humanidade. Ora, quem é a humanidade? São os seres encarnados e os seres desencarnados. Todos nós que estamos aqui nesta reunião de conversa agora, encarnados ou não, porque a presença do corpo não é importante. Não é importante. A mensagem vai totalmente para o espírito, para a alma, porque é na alma que ela precisa ficar fixada. É no meu coração que ela precisa se fixar. Não é no meu corpo. O corpo físico, ele recebe apenas a consequência das minhas atitudes mentais. Agora, quando eu pratico a indulgência, esse olhar gentil sobre as falhas e as fissuras íntimas das outras pessoas, eu estou praticando também a caridade. Porque na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele quis saber dos espíritos superiores, afinal de contas, o que é a caridade? Como que Jesus entende? Ele não perguntou isso assim, na verdade ele não quis uma resposta, vejo eu, dos espíritos superiores. Ele quis saber como é que Jesus Cristo via a caridade. Como é que Jesus vê a caridade? Por que Allan Kardec fez essa pergunta? Porque ele era uma pessoa extremamente inteligente, sabia muito bem fazer as perguntas certas, ele era o bom senso encarnado, e os espíritos superiores responderam o seguinte: todo mundo sabe, benevolência para com todas as pessoas, perdão das ofensas. Mas no meio, eles colocaram um item.
indulgência para com os erros alheios. Equivale dizer que a indulgência está inserida dentro da caridade. Quando nós somos indulgentes, nós somos caridosos com as pessoas. Então Jesus colocou a indulgência, essa virtude do coração, dentro da caridade. Porque a caridade é a senha para entrar no céu. A senha para entrar no céu precisa de uma senha. E a senha não é sou espírita. Não. A senha é a caridade. E precisa de uma autenticação de 2 fatores também para entrar no céu. A caridade é a senha principal, mas a autenticação de 2 fatores, trazendo um pouco de o bom humor saudável para nós, é o amor e a indulgência. Esta é a autenticação de 2 fatores que vai nos garantir a entrada no céu. Caridade é a senha principal. Nós já estamos cansados de ouvir aqui que quando nós desencarnarmos, eles não vão perguntar para mim assim, Jorge, tu era espírita? Não, pouco importa para eles isso. Mas o que será analisado, que já está sendo já desde agora, é como é que é a minha postura diante da caridade com o meu semelhante. Eu fiz as pessoas chorarem? Eu emprestei o meu ombro e os meus ouvidos na escutatória? Eu soube escutar os corações feridos? Eu soube estender as minhas mãos a quem me pediu socorro? Eu soube consolar os corações aflitos, ouvindo eles sem os interromper? Eu soube chorar junto com eles? Não é no caso de sentir a dor deles e sofrer como a pessoa que sofre, porque senão nós seremos 2 a precisar de ajuda. Porque nós precisamos ser solidários no amor, compreendendo a dor alheia. Mas no caso dos relacionamentos, preciso é, com urgência, que exercitemos sim a indulgência, para que saibamos manter os relacionamentos interpessoais. Não vamos então aqui confundir indulgência com passividade. Esta também é a razão pela qual muitos de nós temos receio de ser indulgentes. Porque nós confundimos a indulgência com passividade. Então a pessoa fica perdida. Ela pensa, mas se eu for indulgente, ele vai continuar abusando. Não tem nada que ver. Não tem nada que ver. A indulgência manda que eu observe o outro com gentileza e suavidade, mas não aponte os defeitos e os erros dele. Porque o Espírito José, o Espírito Protetor, está nos dizendo isso. A indulgência, segue ele no próximo parágrafo, não vê os defeitos do outro. Não vê. Então, como é que nós vamos conviver com as pessoas se nós não enxergarmos os defeitos dela? Me parece impossível isso. Quer dizer, então, que eu preciso ser cego a tudo o que me acontece na volta? Será esta a proposta do irmão José? Não. Nós sabemos que não. O evangelista Mateus disse
transcreveu o que o Mestre Jesus tinha dito. Não julgueis, para que não sejas julgado. Mas esse não julgueis que Jesus falou, o Mestre não estava dizendo para que nós fôssemos cegos ao que a outra pessoa estivesse fazendo de muito errado. De maneira nenhuma. Tanto é que em outro momento ele nos orientou a que procurássemos o nosso irmão em segredo, eu e ele apenas, duas pessoas, é uma e mais outra, e não a multidão inteira, uma e outra só, os dois, e disséssemos, meu irmão, vamos nos conduzir de uma forma diferente. O que está acontecendo? Por que isso? Se nós tentarmos esse outro caminho, não seria melhor? Há uma diferença entre nós. Vamos corrigir? Foi isso que o Cristo nos orientou. Agora, o irmão José segue aqui na linha, na frase. Ele começou dizendo, a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles. Então ele já considerou que a gente também visse. Primeiro ele começa dizendo, a indulgência não vê os defeitos de outrem, mas, caso veja, evita falar deles. Agora ele chegou no equilíbrio. Olha aqui, se eu tento equilibrar esta caneta em cima de um dedo só, eu não tenho base sólida. Mas se eu fortaleço a base com 2 dedos, este é o equilíbrio, o ponto certo que o Espírito José nos conduziu quando ele disse, se tiveres que ver o defeito do outro, não divulgue a ninguém. Nem mesmo para a própria pessoa deve ser dito. Porque a indulgência sabe manter no silêncio do coração aquilo que ela vê de errado na outra pessoa. E orar em silêncio para que a outra pessoa possa se conduzir de forma diferente. Nós precisamos confiar mais na prece, na oração. Agora, no convívio geral entre as pessoas, nós sabemos que dentro de casa, por exemplo, no convívio com aqueles que nos são mais íntimos, é bastante difícil não ver o que os outros estão fazendo de errado. E mais difícil ainda é segurar esse cavalo chucro de corrigir as outras pessoas, criticando e censurando elas. Porque parece que já sai automático. Ou criticar os políticos, ou criticar o presidente da República, as figuras públicas que governam o país. Mas qual é o objetivo disso, meu Deus? Que benefícios traz isso? O irmão José pergunta aqui no item 16. O que vós ganhais de útil censurando o outro? Ele faz essa pergunta. Não ganhais nada. Em vez de além de não ganhar nada, perde. Perde por quê? Porque quando nós censuramos o defeito da outra pessoa, nós estamos enaltecendo a minha própria vaidade e nos colocando automaticamente como um ser superior a ele. Aí eu já estou em prejuízo comigo mesmo. Toda vez que eu me vejo e me coloco como superior ao outro, pelo fato de que eu observei que ele fez um erro, que ele cometeu um erro, eu fiz essa observação, e eu pensei assim, puxa, eu não faço essas coisas.
Então eu já estou automaticamente me colocando como superior a ele. Já estou perdendo nesse pensamento. E se eu saio por aí espalhando para toda a multidão que ele cometeu um erro, eu estou sendo o maior perdedor ainda e entrando em graves prejuízos kármicos, aonde eu terei que responder caro por essa atitude e recomeçar as lições. Então a justiça divina não falha. A justiça divina não falha. Toda vez que eu censuro alguém, que eu uso da maledicência, eu estou cometendo erros graves. Então, a justiça divina vai me conduzir, me apresentando oportunidades para que eu fique cansado de agir assim e passe a agir diferente. Olha que curioso! A justiça divina me conduz a situações onde eu vou cansar, eu vou ficar cansado de ser assim como eu sou. Vou me perceber e aí sim eu vou tomar uma postura diferenciada na vida, para que eu tenha uma vida mais leve. E Emmanuel nos lembra uma frase aonde ele diz o seguinte: a indulgência é a outra face da caridade. Emmanuel tem essa frase para nós. A indulgência é a outra face da caridade. Ora, meus irmãos, meus amigos, quando eu cometo um erro, como é que eu quero que as pessoas reajam sobre esse erro que eu cometi? Como é que eu quero ser tratado quando eu cometo um erro? Eu quero ser bem acolhido, eu quero ter acolhimento e compreensão. Porque é desagradável, quando eu cometo algum erro, perceber que alguém viu eu cometer esse erro e saiu por aí divulgando na rádio e nas mídias sociais. É bem desagradável. Traz um alto prejuízo. É por essa razão que a criatura humana está sempre buscando justificativas para tudo o que faz. Porque ela quer ser bem aceita na sociedade e em todo lugar onde ela vai. Ela quer ser bem aceita. Então ela está sempre se justificando. Principalmente quando alguém faz uma observação. Jorge, mas tu fez isso daqui que não é legal, tu cometeu um erro. Aí eu abro um leque onde tem uma lista de 15 justificativas. Mas eu fiz isso por causa disso. Mas eu fiz isso por causa do fulano que me induziu a fazer isso. Mas eu fiz isso por causa do horário. Então, nunca é minha responsabilidade. É sempre um outro fora de mim que foi o responsável pelo erro que eu cometi. Porque eu quero ser bem aceito. E eu quero me livrar daquela responsabilidade de ter cometido aquele erro. Bem, nesse intermeio, eu gostaria de ter sido acolhido, de ter sido compreendido nessa falha que eu cometi. E não de ter sido censurado, julgado, acusado e apontado. Ora, meus irmãos, meus amigos queridos, para que eu tenha na minha vida esse acolhimento, eu preciso antes acolher. Eu preciso antes não julgar. Eu preciso antes não apontar. Eu preciso antes não criticar e não censurar. Porque então eu receberei isso como retorno. É uma lei divina chamada ação e reação.
Como é que tu queres que as pessoas te tratem? É dessa forma, então, que tu vais tratar a outra pessoa. Como é que eu quero ser tratado? Com suavidade, com acolhimento e com benevolência. Então eu preciso, antes de tudo, agir assim com o meu semelhante. Porque as pessoas agem comigo como reflexo do que eu faço antes para elas. Isso precisa ficar bem entendido. As pessoas, as atitudes das pessoas em relação a mim, na verdade, são reações de uma lei. É um mecanismo divino em ação para comigo. Então eu preciso escolher como que eu quero ver as falhas dos outros. Precisa um ato heróico de coragem para que a gente passe a usar a indulgência? Não, ela é uma virtude do coração que traz benefícios da saúde. Inclusive, a indulgência é vacina contra o Covid. Façam a experiência. Ela é muito melhor que a AstraZeneca, que a Coronavac e que qualquer outra vacina que a bondade de Deus permitir que o homem crie. Não substitui ela, né? Logicamente que todos nós seremos vacinados com a graça do Pai. Mas eu estou de novo usando de uma brincadeira saudável para que a gente possa entender, e uma verdade, essa brincadeira saudável é uma grande verdade, porque todas as virtudes do coração são vacina contra nós mesmos. A indulgência é uma outra virtude que eu preciso levantar dentro do coração. Acordar dentro do coração. Erguer como obra divina dentro do meu coração. Então, convido a todos vocês, já que nós estamos indo para o encerramento, a que nós possamos, pelo menos no dia de amanhã, aceitar esse desafio. Não tem tantos jogos por aí? No Limite, isso e aquilo, as pessoas fazem horrores heróicos para receber R$1 milhão em prêmios, e isso e aquilo, e eu vim aqui porque eu quero ganhar 1 milhão, porque eu quero ajudar fulano, e vai lá e vence. Ora, por que é então que nós também não podemos desafiar a nós mesmos, exercitando a indulgência por 24 horas naquele dia? Então eu vou levantar de manhã cedo e vou dizer: hoje é o dia. Dia do quê? Hoje é o dia em que eu vou exercitar a indulgência. Em todos os momentos do meu dia. E amanhã você vai fazer o que amanhã? Amanhã de novo. Chega no final daquele dia, a pessoa passou o dia todo indulgente, se sentiu muito bem, no outro dia ela quer fazer de novo. Porque nós queremos fazer aquilo que nos faz bem. E a indulgência nos faz muito bem. Eu quero agradecer o convite. Esse tema da indulgência poderia ser feito um seminário de 2 dias em cima só dele,
porque pede assunto. Mas vamos entender. É um ato de caridade para comigo mesmo e para com a outra pessoa. O exercício da indulgência. Para finalizar, o Espírito Irmão José, ele diz o seguinte: sejam severos com vocês mesmos e sejam indulgentes com as outras pessoas. Ou seja, observe-se a si mesmo com maior severidade. Não é maldade nem ruindade, é severidade. Severidade. Vamos cuidar as palavras que nós usamos. Isso é muito importante, gente. Cuidar as palavras e os significados delas. Severidade era aquilo que Allan Kardec usava para analisar as palavras para que não houvesse confusão nas transcrições dos textos e nas respostas. Ser severo para comigo mesmo é fazer uma autoanálise para perceber se eu não estou cometendo um erro que eu acuso no outro. Eu estou vendo que ele está cometendo um erro, mas será que não sou eu que estou fazendo o erro? Eu estou percebendo que ele é uma pessoa vaidosa, mas será que não sou eu que sou o vaidoso? Ah, eu estou percebendo que ele gosta de praticar maledicência. Será que não sou eu que sou o maledicente? Eu acho que sim. Pensando bem, eu sou realmente maledicente, eu confesso. Sou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né? E vou me corrigir. Ora, eu sou filho de Deus? Não tem motivo para eu ser assim. Mas tem motivo, sim, para eu ser mais feliz. No lugar de fazer o que eu faço, eu serei indulgente. No lugar de fazer o que eu faço, eu serei caridoso. No lugar, em vez de fazer o que eu faço, eu serei paciencioso. Em lugar de fazer o que eu faço, não quero mais fazer isso, cansei, eu serei muito melhor, mais compreensivo e vou escutar as pessoas sem interrompê-las. Eu vou cuidar a ansiedade em mim. Vou evitar ela, porque a ansiedade faz um mal danado. E é ela que não deixa a gente ser indulgente. Muito cuidado com ela, porque ela tem colocado muitas pessoas no hospital. A ansiedade. Muito cuidado. Sejamos indulgentes em nome do Cristo, em nome do amor, em nome da amizade, da afabilidade, da doçura e da firmeza espiritual. Lucidez, meus amigos queridos. Lucidez, para que tenhamos saúde, um relacionamento interpessoal lubrificado pelo óleo da indulgência, do amor, para que todos sejamos mais felizes na manutenção do relacionamento íntimo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este encontro feliz, aonde nós podemos outra vez estudar um pequeno trecho do Evangelho que nos faz tão bem. Muito obrigado pela coragem que o Senhor deseja que tenhamos. Muito obrigado pela energia que o Senhor sempre vem renovar em nós e que nós todos tenhamos uma noite excelente junto aos queridos familiares, junto a todos aqueles que fazem parte do nosso círculo de convivência. Muita paz
e que assim seja.